O Senhor em breve virá. Ele vem, Ele virá em breve. Mas primeiramente somente aos seus, quando a trombeta ecoar. Então Ele os arrebatará para a sua glória. Eles verão a Ele e estarão com Ele a todo tempo. E estarão com Ele todo tempo. Em breve ecoará a trombeta, em breve. Em breve ecoará a trombeta, em breve. Elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Ó, entendam os sinais do seu retorno. Os sinais de alerta estão tocando e nos exortam para a sensatez. Ainda é o tempo da graça. Ainda há perdão. Ainda o dano é reparado. Deus ainda está próximo de cada um. Deus ainda está próximo de cada um. A trombeta ecoará em breve, em breve. A trombeta ecoará em breve. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Pois vossa redenção está próxima. Os verdadeiros filhos de Deus levantam alegres a sua cabeça. A multidão dos vencedores que creram na sua palavra. Eles esperam a redenção e se alegram por isso. Essa será a cura após a sua peregrinação. Após a sua peregrinação. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Em breve. Levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Aqueles que estavam aqui reconheceram o seu Deus, e então estes irão para a paz, saindo de toda a sua aflição. Aqueles que aqui foram desprezados, colocados para fora, e escaparam dos prazeres do mundo, que perguntaram por Deus, receberão agora a sua recompensa. Receberão a sua recompensa. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Em breve. Levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima.
porque vossa redenção está próxima. Que Salvador tão elevado e puro. Ele é meu e eu sou dele. Ele me comprou com sangue e reparou o meu dano. Que Salvador! Que Salvador! Oh, como é bom ser abençoado por Ele. Devo louvá-lo e exaltá-lo. Eu sou dele e Ele é meu. Que Salvador! Ele deu-se a si mesmo e tudo por mim. O seu amor maravilhoso é o que me cativou. Que Salvador! Que Salvador! Oh, que bem-aventurança ser dele! Devo louvá-lo e exaltá-lo. Eu sou dele e ele é meu. Que Salvador, passo a passo, ele me carrega e caminha comigo, guia, guarda e preserva fielmente na minha peregrinação. Que Salvador, que Salvador! Oh, que bem-aventurança ser seu! Tenho que louvá-lo e exaltá-lo. Eu sou dele e ele é meu. Que Salvador, a sua mão leva-me à pátria celestial, e nessa luz eterna um dia verei a sua face. Que Salvador, que Salvador! Oh, que bem-aventurança ser dele! Tenho que louvá-lo e exaltá-lo. Eu sou dele e ele é meu. Que Salvador, como ele ama, dá sempre nova graça, e ele fala hoje contigo também. Pega a tua cruz e segue-me. Que Salvador, que Salvador, que bem-aventurança ser dele. Tenho que louvá-lo e exaltá-lo. Eu sou dele e ele é meu. Queridos irmãos e irmãs, nós saudamos a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo para esta contemplação da palavra com o irmão Frank. Que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos e corações para que a semente que será semeada possa brotar em nossos corações. Antes da oração, gostaria de ler uma palavra de Neemias, capítulo 8. Eu leio primeiro os versículos 1 até 3. Então todo o povo se reuniu diante da porta das águas e se dirigiu a Esdras, o escriba, pedindo-lhe que trouxesse o livro de Moisés, da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado aos israelitas. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. E ele leu no lugar aberto diante da porta das águas, desde o amanhecer até o dia, para os homens e mulheres, em geral para todos os que tinham entendimento. E todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Continuando com os versículos 5 e 6.
E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Então, ainda os versículos 8 e 9. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Para essa passagem bíblica, me vem o seguinte à mente. Em primeiro lugar, lá se reuniram todo o povo. Sim, também nós queremos fazer isso. Nos encontrar novamente sob a palavra, reunir-nos sob a verdadeira palavra. E em segundo lugar, no versículo 2, ele apresentou a lei diante da assembleia ou congregação de homens e mulheres, diante de todos os que estavam qualificados para entendê-la. O mesmo se aplica a nós. Nós precisamos entender o que ouvimos. Somente então o Espírito de Deus poderá agir em nós. No versículo 3 lemos: E todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Sim, amados irmãos e irmãs, o que podemos dizer sobre isso? Também nós deixamos de lado os nossos interesses de natureza terrena. Olhamos para a lei, olhamos para a palavra e nos deixamos guiar pela palavra. Os ouvidos do povo inteiro estavam atentos ao livro da lei. Portanto, os nossos ouvidos também devem estar atentos à palavra que nos é dirigida por meio do servo chamado, e agradecemos ao Senhor por ainda abençoá-lo e por ele ainda estar conosco, para que ainda possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer à congregação. No versículo 8 lemos: E esclareceu o significado para que os ouvintes compreendessem o que estava sendo lido. Sim, queridos irmãos e irmãs, se não tivéssemos recebido o Espírito de Deus, se não tivéssemos servos tão fiéis para nos abrir e explicar a palavra para nós, e se não tivéssemos ouvido a palavra de uma boca chamada, também nós não entenderíamos. É necessário os servos de Deus que nos apresentam a palavra a nós, para que nós compreendamos o que Deus quer nos dizer. Por fim, no versículo 9, nós vemos todo o povo chorava. Sim, a lei só foi lida a cada 7 anos, como foi revelado a Moisés pelo Senhor.
Mas 7 anos é tempo demais, então é esquecida. É por isso que eles choravam quando ouviram a verdadeira lei novamente e perceberam onde haviam errado. Hoje é assim. Devemos examinar as Escrituras diariamente para ver onde erramos. E devemos retornar à verdadeira palavra de Deus. Então não precisaremos chorar, pois nos permitimos ser orientados de acordo com as palavras de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós hoje. Que o Senhor abençoe seu servo ao nos falar a palavra e que possamos voltar para casa abençoados a partir daqui. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós temos a Tua Palavra e a Tua Palavra nos foi revelada através do Teu Espírito e nos foi mostrado por meio dos Teus servos e profetas. Senhor, Você os enviou cedo e tarde e nós reconhecemos o que Tu quisesses nos dizer. Senhor, faça também assim hoje. Fale conosco através do Teu servo. Unja os seus lábios e abra os nossos corações para que possamos receber a palavra e ela possa criar raízes em nós, florescendo em um fruto que nós, Senhor, possamos passar adiante. Abençoa-nos aqui debaixo da Tua palavra. Essa é a nossa oração e nós agradecemos a Ti em Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também eu gostaria, a partir de Zurique, vos saudar de todo o coração, desejar a todos vocês a bênção de Deus do fundo do coração e especialmente para todos aqueles que traduzem. O Senhor vos abençoe e que todos, em todos os idiomas, recebam a mesma palavra, a mesma revelação de Deus. Nós somos gratos pela palavra de introdução que o irmão Scherer leu, e eu gostaria somente de me referir brevemente a 2 versículos, e então nós continuaremos com outras passagens bíblicas. Que Deus, o Senhor, vos conceda graça a todos para receberem a sua palavra com fé e terem uma concordância interior a cada palavra. Lemos ainda esses 2 versículos de Neemias. Nós lemos do profeta Neemias 8, 3b. Neemias 8, 3b. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Graças seja ao Senhor. Todo o povo que estava reunido ouviu e prestou atenção ao que estava sendo dito. E o irmão Scherer já enfatizou isso durante a leitura. É disso que se trata. De fato, em adoração e temor, ouvir a palavra de Deus com reverência e recebê-la com fé, por favor. Nós lemos do profeta Neemias 8, versículo 6.
Neemias 8, versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Graças seja ao Senhor. Imaginem a enorme congregação reunida, de pessoas reunidas para ouvir a santa palavra de Deus. E quando o homem de Deus terminou e continuou a dirigir a palavra, dando ao povo, todos clamaram como uma só voz: Amém, amém. E a palavra amém significa assim seja. Assim como Deus ordenou em suas palavras, assim seja, assim é. E nós todos sabemos que as palavras do nosso Deus são sim e são amém. E nós cremos em cada palavra de Deus de todo o coração. Que seja assim com todos nós, se torne assim, que possamos realmente confirmar cada pregação, cada palavra com amém, amém. Pois as promessas de Deus são, de fato, sim e amém. E nós somos filhos da promessa e cremos em cada palavra que Deus nos prometeu. Agora, continuamos a ler adiante outra palavra de Moisés que faz parte disso. Por favor, nós lemos de Deuteronômio 4, versículo 10. Deuteronômio 4, versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me esse povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Graças seja ao Senhor por essa palavra. Moisés foi encarregado de reunir o povo de Israel diante de Deus, que havia aparecido no monte em forma de fogo. Reúna-me o povo, reúna-me o meu povo. Irmãos e irmãs, todos vocês sabem que nós, neste tempo, temos a mesma missão. E eu digo isso diante da face de Deus, com a Santa Escritura em minhas mãos. Nunca me esquecerei do dia 28 de dezembro, quando o Senhor me chamou em voz alta: meu servo, reúna-me o meu povo. Todos que fecharam aliança comigo no sacrifício, para que ouçam as minhas palavras. Não apenas na época de Moisés, ou na época de Neemias, ou Esdras, ou em outras épocas, mas também no nosso tempo. O Senhor chama o seu povo para fora. Ele reúne o seu povo para que todos
os que foram chamados para fora sejam reunidos, congregados no seu nome, possam então ouvir as suas palavras. E de fato todos que confirmaram a aliança com ele, nosso Senhor disse em alto e bom som: esta é a nova aliança no meu sangue. O Senhor fez uma aliança conosco e nós somos o povo da sua aliança. Nós somos a congregação do Novo Testamento. Somos filhos e filhas de Deus e ouviremos todas as suas palavras e diremos todas as vezes de coração: amém, amém. E todos nós sabemos que hoje estamos celebrando Pentecostes e não podemos ignorar isso na proclamação. Todos nós sabemos que Deus está executando o seu plano de salvação conosco e o está levando à conclusão no nosso tempo. Todos nós sabemos que o Senhor encarregou o nosso amado irmão Branham, lhe deu a missão de trazer a última mensagem que é precursora do retorno de Jesus Cristo. E já enfatizamos muitas vezes que ele foi um profeta prometido, assim como João Batista foi um profeta prometido que preparou o caminho do Senhor na primeira vinda de Cristo. Assim também o irmão Branham foi um profeta prometido que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, no fim do tempo da graça, para que a congregação do Novo Testamento fossem proclamados os mesmos ensinamentos bíblicos, assim como foram proclamados há 2000 anos a congregação do Novo Testamento no começo. E todos nós sabemos que desde a reforma religiosa houveram os diversos tipos de avivamentos e nos aproximamos cada vez mais da palavra de Deus, até o movimento pentecostal, que vai para a data de 1906. Todos os que leram sobre isso sabem que aconteceu um derramamento do Espírito Santo, especialmente nos anos que acabei de mencionar, seja em 1906, 7, 8 e 9, de forma especial. Pode-se ler na história da igreja que o Espírito Santo começou a agir de novo, e nós leremos as passagens bíblicas que se referem a esse dia. E nós não somente comemoramos esse dia, nós agradecemos a Deus
em primeiro lugar, pela redenção por meio do sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, pela palavra de Deus, na qual todas as coisas nos foram preditas e então relatadas a nós no seu cumprimento. E em terceiro lugar, pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Nós agradecemos a Deus de coração por isso. E eu peço mais uma vez a todos, tenham concordância interior com cada palavra de Deus. E se estiver em vosso coração, então não digam somente uma vez amém, mas digam sim, amém, amém. Porque como a palavra de Deus disse, assim é, assim permanece. A palavra permanece eternamente. Vamos ler algumas passagens bíblicas, por favor. Nós lemos de Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvor e gratidão sejam ao Senhor. Esta é a última promessa que o Senhor fez antes de sua ascensão. Permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder das alturas. A congregação do Novo Testamento foi revestida, equipada com o poder sobrenatural do Espírito Santo, para que o Senhor possa continuar sua obra por meio da congregação e que através da proclamação do Evangelho, a mensagem divina de salvação, através dela pessoas sejam conduzidas a Deus para que realmente vivenciem uma conversão, um novo nascimento, uma renovação. E então, o preenchimento com o Espírito Santo. Nos 2000 anos, a mensagem divina de salvação foi proclamada. E agora, para a conclusão, tudo volta assim como foi no início. Fiquem em Jerusalém, fiquem em Zurique, permaneçam onde quer que vocês estejam, até que sejam revestidos com o poder das alturas. E nós temos a promessa de que Deus enviará a chuva serôdia e equipará sua congregação com o poder das alturas. Louvado seja o seu santo nome. Por favor. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Esta foi sua promessa, que ele enfatizou.
E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. E nós agradecemos a Deus o Senhor de que a congregação redimida recebeu o poder do Espírito Santo para cumprir a comissão divina. E mais adiante chegaremos ainda a isto, que o Espírito Santo é absolutamente necessário para que o agir divino e operar divino possa acontecer através da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuamos a ler. Nós lemos de Atos 2, versículos 1 a 4. Atos 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Obrigado. Vamos ficar parados aqui. Todos estavam reunidos em um só lugar. Chegou agora o tempo quando todos os verdadeiros crentes em cada lugar, em todos os lugares, têm que estar reunidos para que possa se cumprir que o Espírito Santo seja novamente derramado e que a obra sobrenatural aconteça. Graças seja ao Senhor, por favor. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos falar livre e abertamente. A língua foi a primeira coisa que o inimigo abusou. E quando olhamos para trás, para a eternidade, para o céu, então foi Lúcifer que primeiro abusou de sua língua quando disse: eu me igualarei ao Altíssimo, erguerei um trono. Todos vocês podem ler isso em Isaías 14. A língua foi a primeira coisa que o inimigo usou também no jardim do Éden. Imaginem, justamente Deus tinha acabado de criar o homem. E o que aconteceu? Primeiro, o inimigo veio e usou sua língua e disse: será que Deus realmente disse? A primeira língua perversa na terra causou o maior dano e provocou a queda no pecado. E é isso que todos nós temos que compreender. Porque o Senhor havia acabado de tocar a língua no dia
de Pentecostes. Sim, línguas de fogo apareceram a todos e a cada um, de modo que de agora em diante as pessoas não mais falassem sobre a inspiração do inimigo, mas estejam sob a inspiração do Espírito Santo. Por isso está escrito: todos falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amados irmãos e irmãs, que Deus possa nos levar ao ponto que ocorra um tal poderoso derramamento do Espírito Santo que nós possamos completa e totalmente em nossos pensamentos e ações, e especialmente que nossas línguas possam ser colocados a serviço de Deus, assim como nós lemos. Em vários idiomas, simplesmente a nova língua foi usada para proclamar os grandes feitos de Deus. Que possa em breve acontecer, que ocorra um poderoso derramamento do Espírito. Mas, por favor, pertençam àqueles que em todos os lugares vêm às reuniões para ouvir a Santa Palavra de Deus, dizer amém e amém a cada palavra de Deus, e estejam na expectativa reunidos que o Senhor cumpra e confirme a sua santa palavra. Também aqui em Zurique e em todos os lugares, no mundo inteiro, em todos os povos e idiomas, isso acontecerá. Adiante. Atos dos Apóstolos 2, versículos 16 e 17. Atos 2, versículos 16 e 17. Mas isto é, ou se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel. Terceiro capítulo, 1 a 5. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, ou terão revelações em sonhos. Graças seja ao Senhor. E novamente dizemos amém, amém. Pois assim é que aconteceu. O profeta Joel profetizou e em Pentecostes aconteceu. Portanto, as promessas de Deus e a promessa que o Espírito Santo seria derramado se tornou realidade. Afinal, se tornou sim e amém. E nós somos muito gratos a Deus o Senhor, que também nós, nesse tempo, não somente na época de Moisés, não apenas na época de Elias ou Neemias, ou em algum tempo no passado, ou no começo da congregação do Novo Testamento, hoje se trata daquilo que Deus prometeu para o que tem que acontecer agora, o que Ele prometeu para agora.
Hoje se trata que o povo de Deus esteja reunido no nome de Jesus Cristo diante da face de Deus e que o temor de Deus venha sobre todos nós e que não devemos ouvir as palavras de Deus levianamente, como se alguém estivesse lendo um jornal, mas que cada palavra de Deus nos fale a nós e que nós interiormente acompanhemos e possamos dizer amém, amém, porque nós somos tocados, nós somos pensados conosco e em nós Deus completará a sua obra. E tão certo quanto o Senhor comissionou o irmão Branham para trazer a mensagem original, para nos trazer a todos de volta à palavra, para nos chamar para fora de todas as tradições, de tudo, de qualquer coisa, e nos trazer de volta ao solo sagrado da palavra de Deus, para ouvir as palavras sagradas de Deus. Irmãos e irmãs, nós não estamos reunidos para ouvir o que um bispo ou alguém tem a dizer. Estamos reunidos no nome do Senhor para ouvir as palavras de Deus, para crer nelas e vivenciar aquilo que Deus prometeu. E já do texto de Neemias e também do texto de Moisés, nós levamos como lição para nós: reúna-me o meu povo para que ouça as minhas palavras. Nós não damos mais ouvidos a interpretações, não mais a explicações, não mais o que esta ou aquela igreja tem a dizer. Nós ouvimos somente o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. E nós nos colocamos à disposição de Deus e dizemos: Senhor, aqui estamos, cumpra a tua palavra em nós. E nós dizemos já agora, como nos é dito em 2 Coríntios, no 1º capítulo, versículo 20, que todas as promessas de Deus são sim e amém, e encontrarão seu cumprimento através de nós. Agora, da multidão chamada para fora, esses são os eleitos. Vós, povo meu, saiam, e nós saímos de tudo. Ouvimos as palavras e temos concordância interior e podemos, pela graça, vivenciar juntamente o que Deus prometeu e o está fazendo nesse último período de tempo antes do retorno de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Por favor, nós lemos de João 16, 13a. João 16, versículo 13a. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém, amém. Quando o Espírito Santo vier, e ele veio, e nós agradecemos ao Senhor Deus por isso. E como já dissemos, todos que agora ouvem o último chamado
E, por favor, levem isso a sério. Assim como naquela época, Deus o Senhor apareceu no monte e ordenou a Moisés: reúna meu povo para que ouçam as minhas palavras e aprendam a me temer. Assim o Senhor também apareceu na nuvem sobrenatural ao irmão Branham e lhe deu a missão de reunir o povo para colocar as palavras de Deus novamente no castiçal. E nós agradecemos a Deus o Senhor que se tornou realidade. O irmão Branham cumpriu a sua missão. E desde o tempo que o Senhor o levou para o lar celestial, a última mensagem foi levada ao mundo inteiro, pois assim está escrito. E nós temos para isso duas passagens bíblicas. Uma de Mateus 24, versículo 14, que diz que a mensagem de salvação divina será proclamada a todas as nações e línguas para testemunho, e então virá o fim. E a segunda, de Apocalipse 14, versículo 6, João viu na ilha de Patmos uma águia voando pelo céu para proclamar a todos os povos e línguas a mensagem divina de salvação. Somos muito, muito gratos ao Senhor. E preciosos irmãos e irmãs, já que temos essa transmissão de Zurique, permitam-me repetir isso. Quando o irmão Branham pregou aqui em Zurique, em junho de 55, aqui no estádio, mais de 8.000 pessoas estavam reunidas para ouvir e ouviram a santa palavra de Deus e puderam ser testemunhas da obra sobrenatural de Deus. Mas foi aqui em Zurique, quando o Senhor lhe mostrou que a águia alemã voaria pelos ares com a mensagem divina e tudo se tornou realidade. Quem poderia imaginar que isso seria possível? O irmão Frank, que está falando com vocês e está compartilhando a palavra de Deus, não foi a pé, não apenas foi de carro, dirigindo, ele voou pelos ares e pregou a palavra, a mensagem divina de salvação em 170 países. Isso não teria sido possível a pé, nem de navio, como na época dos apóstolos, mas pelo ar, de aeroporto a aeroporto, de cidade em cidade, de continente em continente, nos últimos 55 anos, as Santas Escrituras se cumpriram de todas as formas diante dos nossos olhos. E nós agradecemos a Deus o Senhor por isso, que nós agora, de fato, podemos vivenciar a conclusão
E nós leremos ainda 2 ou 3 passagens bíblicas, por favor. Lemos de Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, amém. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conduz em toda a verdade. O Espírito de Deus não está em todas as interpretações. O Espírito de Deus, ele deu a palavra, e o Espírito de Deus nos conduz à palavra viva e a revela para nós. E todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus dentro da palavra são automaticamente conduzidos à vontade de Deus, pois somente na palavra de Deus também a vontade de Deus nos foi dada para esse tempo. E por isso eu digo isso no nome do Senhor. Todos que agora são guiados pelo Espírito de Deus, creem que Deus enviou o irmão Branham para proclamar a última mensagem, todos os ensinamentos bíblicos, novamente, e colocá-los à luz do castiçal. E todos os que são de Deus ouvirão as palavras de Deus, e todos que são guiados pelo Espírito de Deus serão guiados para a palavra da verdade, que o Senhor me chamou. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Mas, assim como vocês ouvem a minha voz agora, assim aconteceu no dia 2 de abril de 1962, bem cedo na manhã. Todos vocês conhecem o meu testemunho. O Senhor disse: meu servo, o seu tempo para essa cidade logo terminará. Eu o enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Eu não quero repetir tudo, mas da mesma forma com o alimento espiritual. A palavra fresca revelada, a palavra santa revelada do trono, Deus simplesmente conduziu de tal forma que eu estive familiarizado com o irmão Branham e seu ministério por 10 anos, que eu pude ver tudo, ouvir e escutar todos os 1.100 sermões, e aquilo, o que ele pregou no nome do Senhor, eu pude passar adiante. Deus simplesmente conduziu dessa forma. E ele foi que realmente repetiu no dia 3 de dezembro de 1962, na língua inglesa, o que o Senhor me havia dito na língua alemã. E então ele me disse que deveria esperar até que eu recebesse o restante, e que então chegaria a hora de distribuir o alimento. Também a minha tarefa é: reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Todos que confirmaram aliança comigo no sacrifício, e todos os que foram redimidos, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro,
Eles são santa propriedade de Deus. Não pertencemos mais a nós mesmos. O Senhor nos comprou, como Paulo escreveu, porque se vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E da mesma forma, ele escreveu: ninguém vive para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos no último estágio antes do retorno de Jesus Cristo. A profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos de todas as formas, em todo o mundo. A profecia bíblica se cumpre em todos que agora ouvem o que o Espírito tem a dizer às congregações. E, por favor, irmãos e irmãs, respeitem o que está escrito nas 7 epístolas, 7 cartas. Essa é a palavra sagrada de Deus. E lá está escrito todas as vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. E o Espírito não diz hoje somente o que foi dito na época de Moisés ou Neemias. O Espírito de Deus diz aquilo que precisa ser dito hoje. Deus não vive no passado. Ele não é o eu era, ele é o eu sou. Louvado seja o seu santo nome. Vamos enfatizar isso novamente. Todos, em relação àquilo que Deus prometeu para esse período, todos, em todas as igrejas, em toda a cristandade, todos permanecerão em suas tradições, em suas doutrinas, em seus credos. Somente os eleitos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. E então vem a promessa aos vencedores. Os vencedores são a gloriosa multidão que creu na palavra, que disse sim e amém a cada palavra. E, portanto, não está escrito apenas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações, mas aquele que vencer. Quem vencer. E depois vem as 7 promessas nas 7 cartas, até a poderosa promessa na última epístola. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que o Senhor, nesse dia de Pentecostes, nos faça ver novamente diante dos nossos olhos que o Espírito Santo ainda está ativo, agindo hoje em nós, em você, em mim, está agindo em todos aqueles que dizem amém, amém a cada palavra de Deus. E podemos pertencer à multidão que será arrebatada, porque nós recebemos a mensagem divina e aquilo que o Senhor tinha a nos dizer com fé. Por favor, mais uma passagem. Nós lemos de 1 Coríntios 2,
versículos 12 e 13. 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Amém. Graças seja ao Senhor. Recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para reconhecer o que nos foi dado por Deus nesse tempo. Todos vocês sabem a respeito que no movimento pentecostal já existem mais de 500 milhões em todo o mundo. Todos eles pensam que são batizados no Espírito, que exercem dons espirituais, e todos eles permaneceram em seus ensinamentos antigos, na doutrina da Trindade, no batismo da Trindade, em todos os seus ensinamentos e tradições. Mas os verdadeiros crentes, que são batizados com o Espírito Santo, recebem uma nova língua para proclamar e transmitir a palavra recém-revelada. E como acabamos de ler, recebemos o Espírito Santo não apenas para profetizar ou falar em línguas, mas para reconhecer o que nos foi dado por Deus pela graça. Isto é, assim diz o Senhor. Quantos profetizam ao largo de Deus? Quantos falam em línguas por conta própria, não mais inspirados pelo Espírito Santo? Mas não queremos agora entrar nesse assunto agora. Temos ainda mais uma escritura. Nós lemos o versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com a linguagem espiritual. Amém, amém. Preciosos e amados irmãos e irmãs, leiam novamente todos esses versículos da Bíblia, debaixo de oração, mais uma vez, e digam amém, para que possamos nos encontrar de novo, para que cada irmão e cada irmã possa se encontrar de novo, e todos os irmãos que servem na palavra, que traduzem e que transmitem adiante o que o Senhor nos concedeu, que se cumpra em vocês, que de fato possam pegar o conteúdo operado pelo Espírito e que seja ligado com a revelação operada pelo Espírito, para que não passem além do conteúdo operado pelo Espírito, passando seus próprios pensamentos, mas que vocês possam, pelo conteúdo atuado pelo Espírito, falar a palavra revelada pelo Espírito, passá-la adiante, como se fosse, assim diz o Senhor, em suas preciosas e santas palavras. Também, eu não direi nada sobre isso, mas muitos se referem ao irmão Branham e as suas expressões e citações e fazem seus próprios ensinamentos a partir disso. E enganam as pessoas à direita e à esquerda e os levam ao largo da palavra. Quem
agora está destinado para passar adiante a palavra revelada, que é proclamada em todo o mundo. Este combinará o conteúdo inspirado pelo Espírito com a linguagem inspirada pelo Espírito e transmitirá somente aquilo o que está escrito aqui na palavra de Deus. E assim a congregação chega à perfeição. E somente assim se cumpre. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Porque Deus assim conduziu para que a sua palavra se tornasse o nosso testemunho. Temos ainda uma palavra, ainda lemos de Neemias 8, versículo 6. Neemias 8, versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Aleluia. Amém, amém. O irmão Scherer leu a palavra para nós. E todo o povo ouviu as palavras. E o povo inteiro clamou: Amém, amém. E todo o povo se prostrou diante do seu rosto em terra. Antes disso, eles levantaram as mãos e exclamaram: Amém, amém. E então eles se prostraram diante dos seus rostos em terra para agradecer a Deus. Irmãos e irmãs, para quem a palavra revelada se tornou uma realidade divina, este levante as suas mãos e diga: Amém, amém. Graças a ti, Senhor. E depois dobre os seus joelhos para agradecer ao Senhor que nesse tempo nos falou tão claramente conosco. Santificado seja o seu nome por todos nós. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade em nossas vidas. E na congregação chamada para fora, isso acontecerá para a glória de Deus. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Um permanece rei quando todos sucumbirem. Um viverá quando tudo morrer. Jesus, o forte, que vence tudo, que adquire para nós a herança nos céus. Todas as coisas podem se quebrar, desmoronar, se dissipar. A misericórdia de Jesus permanece para sempre. Amém. Ela permanece como um presente para nós, para sempre. Zombem, inimigos. Nós permanecemos firmes. Mesmo que sejamos odiados, perseguidos e afligidos. Mesmo que alguns se apartem de Jesus, nós nos agarramos à cabeça com fé. Assim nós alcançaremos
esse tesouro. Jesus tem todas as coisas em mãos poderosas. Ele governa até mesmo entre os inimigos. Ele que foi capaz de realizar na cruz, oferece sua vida a nós hoje. Aqueles que querem nos destruir e perturbar aqui terão que promover e aumentar a salvação. Aqui está Emanuel diante do seu exército, que preserva a congregação para si mesmo. Ele, no meio, como muro e defesa, permanece conosco até o fim do mundo. Ele é o mesmo ontem e hoje. Sim, poderoso na batalha até a eternidade.